Amigos e amigas da TV Liberdade Bagé, a TV da comunidade, mais uma vez é um prazer, é um privilégio ter você na nossa audiência, apresentando mais uma edição do programa Jornal de Bagé, sempre com a gentileza e um patrocínio de Onyx Produtora. Onyx Produtora é uma empresa que pode prestar excelentes serviços para você na área de fotografia, produção de vídeo, book, promoção de festas e tudo mais que você precisar. Entre no Facebook, na página da Onyx Produtora, que você vai ver a excelência de serviço que pode ser prestado para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Hoje nós não estamos contando com a presença do nosso costumeiro amigo e companheiro Josicar Saraiva. Probleminhas que vão ser logo superados, problema na saúde, de membro da família dele, mas ele logo estará aqui conosco, se Deus quiser, ele vai querer. Meu diretor, muito obrigado mais uma vez por esse espaço, também ao Kainan, que está aqui conosco, acompanhando ali na mesa de som de áudios e nos botões, TV Liberdade, programa Jornal de Bagé. Hoje nós temos uma ilustre figura, mais uma, que se apresenta aqui na TV Liberdade, que é motivo de alegria para nós aqui da TV Liberdade. Mas hoje não, mas eu quero fazer uma homenagem, porque já passou, mas não posso deixar de fazer. Dia 8 de julho é o dia do panificador. Panificador, exatamente. Né? É comemorado anualmente também, conhecido como o Dia do Padeiro, dia 8 de julho, portanto, é uma data que homenageia os profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular milenar, o pão. O panificador é o profissional que fabrica os pães a partir das mais variadas receitas. Alguns historiadores acreditam que os primeiros pães foram feitos há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, na atual região do Iraque. Por isso, uma mensagem aos nossos padeiros pela data que comemorou no dia 8 de julho. A felicidade do meu café da manhã está em suas mãos. Feliz dia do panificador. Um grande abraço para todos os profissionais que produzem essa iguaria maravilhosa que abastece e sacia nossa fome nos cafés da manhã. Muito bem. Como eu disse, nós estamos hoje com uma figura muito ilustre, mas antes disso, um grande abraço para o blogueiro Mauricinho Campos, está nos acompanhando com certeza. Um grande abraço para a vereadora Beatriz Souza, para o meu sobrinho que chegou recentemente da Inglaterra, o Hélio Salvaterra. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação na audiência do nosso programa. Também o doutor Luiz Felipe Vaz Alves, o Filipinho, e também lá para Londres, onde se encontra o João Brasil. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando mais uma edição do Jornal de Bagé aqui da TV Liberdade, a TV da comunidade. Tem muitos nomes, nós temos uma relação enorme que nos comunicam e muitas vezes na rua a gente passa e diz, olha, assisti, eu e tal, e a gente acaba não anotando, esquecendo. Por isso, um abraço para vocês. Falar nisso, o Mário César. É o Mário César, exatamente, funcionário público aposentado, grande amigo, né? Filho do enfermeiro Mário, com quem muitas vezes, lá no consultório do Dr. Vargas, eu tomava injeção na veia quando eu tive um probleminha de saúde, lá quando eu tinha 19 anos de idade. É, exatamente, eu descia lá da Marcílio Dias e ia até o centro da cidade para tomar injeção na veia com o seu Mário quando eu tive um probleminha. Por incrível que pareça, estou com 64, eu tinha 19, problema cardíaco. Continuo aqui, graças a meu bom Deus. Amém. Que maravilha. Vereador Luiz Alberto Gonçalves Silva, mais conhecido como vereador Chico. Prazer tê-lo aqui conosco, vereador. Prazer é todo meu, Oscarino. É uma honra estar aqui na TV Liberdade, no Jornal de Bagé, compartilhando esse momento tão especial, tão tranquilo. Me sinto praticamente em casa aqui no teu programa, até porque, de fato, essa zona aqui onde está estabelecido o estúdio da TV Liberdade é do coração a minha zona, né? O meu habitat, porque muito tempo morei, muito próximo daqui dos estúdios, menos de 50 metros daqui dos estúdios eu morei, exatamente,
pouco tempo, logo após eu contrair matrimônio, eu acabei transferindo a minha residência para cá. Isso lá nos idos dos meus 20 anos. Também há um pouco tempo atrás, como tu relatou em relação à tua idade aí. E aqui fiquei por muito tempo. Praticamente criei os meus filhos aqui por perto. Então isso é sem dúvida nenhum motivo para me tornar bem à vontade, bem tranquilo para essa nossa conversa. E não seria de outra forma se fosse em outro lugar, em razão do entrevistador e do amigo que tu és aqui. Certamente nós teremos uma boa conversa, um bom papo. Muito bem, como sempre, gentil. Vereador Chico, então o senhor é bem mais moço do que eu, mas o senhor falou que saiu daqui depois de já ter quase criado seus filhos. O senhor chegou a conviver com o padre Fredolin Brauder aqui? Sem dúvida. Te levanta, vagabundo. Claro, padre Fredolin. Falta de Inclusive, eu ia com o padre Fredolin no opalão dele para as missas na CICAD. Verde ou marrom? Não, era um bege escuro. Um bege escuro. E nós íamos para a missa na CICAD, na igrejinha da CICAD, assim como eu também participei algumas vezes do programa A Hora do Ângelus. 6 da tarde. Que era na Rádio Difusora. Participei também ali, eu, alguns amigos, a gente fazia uma participação. Foi um momento, sem dúvida nenhuma, o padre Fredolin é uma figura muito especial mesmo. Exatamente, quando o senhor falou que foi cria aqui da São Judas Tadeu, eu logo de cara lembrei. Na verdade, na São Judas, Oscarino, eu sou nascido na São Judas. O senhor nasceu. Eu referia os meus 20 anos, quando eu casei, quando eu mudei aqui para bem próximo dos estúdios. Mas eu sou ali, das proximidades do Tertúlia, por ali que eu ali nasci e me criei. Olha que bom, é um vereador que representa o povo e que sai do meio do povo. Vou aproveitar essa deixa aqui, o senhor é vereador já de primeiro mandato, sim, né, vereador? Mandato. O senhor é primeiro mandato, o senhor já exerceu outros cargos públicos, tem algumas pessoas, evidentemente, que estão nos assistindo, e que, se porventura não conhece, eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor se apresentar à população. Da onde veio o vereador Chico? Bom, como eu estava te mencionando antes, eu sou daqui, do bairro São Judas, né? A grande São Judas, né? A grande São Judas. Nós estamos, obviamente, aqui, bairro Bonito, Ipiranga, Pedra Branca, enfim. Mas eu sou da área da São Judas, nascido e criado ali. Estudei no colégio primário São Judas, no tempo que o São Judas era ao lado da igreja. Algum tempo depois ele foi passar para o outro lado do viaduto, não sei se tu conhece bem aqui a região, mas ele passou para o outro lado do viaduto. Mas eu sou do tempo em que ele era do lado da igreja. Ali fiz o primário, como na época era chamado. Depois eu passei para o ginásio aqui no Poli, que também é bem próximo, Polivalente 1. Hoje, Escola Valdemar Amoretti Machado. Aliás, já é Escola Valdemar Amoretti Machado há muito tempo. Depois eu fui fazer, na época, o segundo grau, né, o técnico em laboratório e análises químicas, lá no estadual. No estadual fiz Então logo concluí o segundo grau, já de imediato iniciei os meus estudos de Direito na Urcamp. Concluí o curso de Direito em 1990. Concluí o curso de Direito. E aí já iniciou essa minha carreira na advocacia, que, aliás, eu sempre comento e faço questão de dizer isso, que eu hoje estou vereador, mas, na verdade, eu sou advogado. Isso é importante. Eu tenho muito orgulho da minha profissão e tu sabe que esse orgulho vem até do fato de que quando eu escolhi essa profissão, Oscarino, eu estava em tenridade. Eu era um jovem lá, meus 16, 17 anos, em que, enfim, a gente tem que ter uma certa sorte para escolher uma profissão que tu vá te agradar e te apaixonar por ela pro resto da vida. E eu tive essa sorte, eu tive essa graça de escolher a advocacia, de escolher o direito, e é de fato a profissão que eu tenho plena convicção que até o fim dos meus dias vai ser a profissão que vai me agradar o coração, que eu faço, que eu trabalho com prazer. E como dizia o meu finado pai, quem corre por gosto não cansa, né? Então isso é importante. Bom, o senhor foi presidente da Ordem dos Advogados subsecção de Bagé, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu lá, no exercício da advocacia, eu acabei me envolvendo com o nosso órgão classista, com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Bagé. Fui chamado
pelo então candidato à presidência na época, o doutor Reginaldo Gasso Rodrigues, um grande amigo, e o Reginaldo me convidou para mim compor a chapa na condição de tesoureiro. Não tem problema, eu estou aí para servir a classe, enfim, eu já estava com algum tempo de advocacia e para mim era muito interessante dar aquela contribuição à classe. E assim eu fiz. Estive por 3 anos na condição de tesoureiro da Ordem e em razão do trabalho que nós desenvolvemos na Ordem, eu acabei me credenciando e estimulando alguns colegas a lançar o meu nome para presidente. E na época eu concorri com grandes advogados à eleição para presidente da OAB, era o doutor Miguel Lousada e o doutor Décio Laorgue. Então foi uma peleia grandíssima na época e eu tive a sorte de lograr êxito e ser eleito presidente da Ordem e lá estive por 3 anos. Após o meu mandato de presidente, eu ainda exerci um mandato pleno na condição de conselheiro estadual da OAB em Porto Alegre. Então, no segundo mandato de conselheiro, eu já solicitei que me colocassem na condição de conselheiro substituto, porque eu já estava mais envolvido com a questão política. Foi quando, na época, eu fui secretário de Planejamento, Coordenação e Planejamento do governo do prefeito Dudu Colombo e estive de meados de 2010 até meados de 2012, quando eu precisei sair, né, me desincompatibilizar para então concorrer a meu primeiro pleito ao vereador, que neste primeiro pleito eu não logrei êxito, não era o meu momento, não era a hora certa para exercer uma vereança e assim eu fui me envolvendo neste mundo político. E como toda boa regra, é importante que se diga, Oscarino, como toda boa regra, antes disso eu dizia de peito aberto e estufado: nem me fala em política. Tenho asco de política, não quero saber de política. E o que ele levou a entrar na política? E é exatamente essa questão. Sabe que quando eu comecei a trabalhar em prol dos colegas no órgão de classe, eu comecei a sentir mais gosto ainda de tentar fazer algo pelo outro. E isso desperta no coração do cidadão quando tu consegue fazer algo em prol do outro, trabalhar em prol de uma classe. E eu trabalhando em prol da classe, eu acabei descobrindo que tinha possibilidade na condição de vereador dentro do mundo político, e o mundo político tem um lado bom, sem dúvida alguma, dentro do mundo político, eu consegui fazer mais por mais pessoas. E sem dúvida alguma, tu há de convir comigo, que tu sabe melhor do que eu a respeito disso, que na condição de vereador, se tu queres, tu consegue fazer, ou diretamente, ou até indiretamente, através de projetos, enfim, alcançar mais pessoas e levar mais benefícios, uma condição de vida até melhor, sem ser muito pretensioso, é óbvio, né? Uma condição de vida melhor às pessoas no geral. E isso, sem dúvida alguma, me estimulou. Eu quero te dizer que a questão financeira é algo que definitivamente não é o que me atrai, e eu não estou aqui sendo hipócrita, absolutamente. Tu há de dizer assim, mas então tu pega esse dinheiro que tu ganha como vereador e doa para a caridade? Até fiz em determinado momento, mas é óbvio que eu valorizo também este ganho, porque afinal de contas eu estou trabalhando. E eu sou da teoria que o homem que trabalha merece a sua contraprestação, merece o salário que recebe. Mas é óbvio que a contrapartida que se dá pelo trabalho que se faz também é de ser considerado. Então, sem dúvida alguma que esse fator de poder fazer pelos outros é muito importante e é o que me estimulou e é o que me estimula. Continua me estimulando, e muito. Vereador Chico, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente na Câmara de Vereadores, né, desde que o senhor lá ingressou. E eu, como vivo há muito tempo gravitando nesse meio, e eu sou um apaixonado pelo trabalho legislativo. Eu gosto demais, né? Tanto é que eu até pensava em um dia retornar uma cadeira no Legislativo para completar, né, aquilo que eu não realizei quando eu fui vereador, porque me senti um tanto frustrado, porque me faltou tempo, embora o meu trabalho me permita o exibicionismo. Eu entendo que foi muito bem
feito e o meu salário foi muito bem pago. Mas não é de mim que eu estou falando. Quero lhe dizer que o vereador, um outro dia eu entrevistava aqui outras pessoas que foram vereadoras e que pretendem ser vereador, com relação a duas assertivas, dois caminhos, duas precípuas básicas conduzem a vida do vereador. O entendimento meu, e isto eu afirmo com afinco, porque inclusive é conceitual. O vereador tem duas tarefas básicas fundamentais: legislar e fiscalizar. Como nós sabemos, e o povo precisa também ficar sabendo, a questão de legislar é muito complicada porque há um limitador muito grande sobre o que pode fazer o vereador. As pessoas até hoje entendem que o vereador pode construir uma escola, fazer uma estrada, construir uma ponte, e que o vereador não faz isso. O vereador apenas nesse sentido pode apenas pedir, porque quem faz é o executivo, que tem lá o orçamento na mão para executar a tarefa. Mas em termos de produzir leis é muito complicado, tem que ser muito bem pensado para não passar a demagogia política, coisa que se produzir projeto de lei é uma beleza, né? E quem já tem conhecimento dessa área, como o senhor, por ser advogado, seria fácil produzir 3, 4, 5 leis por mês. Mas então fica assim a situação: legislar e fiscalizar. E eu ainda perguntava já para duas outras pessoas que vieram aqui com relação à questão de fiscalizar. Mas nisso aí o senhor vai me responder daqui um pouquinho. O senhor hoje é integrante do Partido Socialista Brasileiro. Perfeitamente. Eu fiz um comentário um outro dia, já promovendo a programação da TV Liberdade, uma obrigação que se impõe. Graças a Deus, nós temos um trabalho magnífico aqui sobre a supervisão e a direção do Eberson Feijó. Hoje nós estamos, em um outro dia eu falava isso, não é por me gambar, minha mulher me corrigiu, não é me gambar, mas nas palmas se dizia assim. Nós temos hoje, graças a Deus, 2, 3 meses de programa, e a gente hoje está com um espaço maravilhoso, ocupando aí uma audiência fantástica, hoje com uma série de programas, inclusive esse de quarta-feira. E foi o que iniciou esse trabalho aqui na TV Liberdade. E eu dizia que eu ia entrevistar agora, para a próxima semana, o senhor estava agendado, depois não houve, e entrevistar o vereador Chico. E me perguntaram: o vereador Chico, aquele do PSDB, é comunista? Aí eu expliquei para ele que é uma diferenciação muito grande. Mas eu gostaria que o senhor fizesse assim, 2 minutos, socialismo e comunismo. Não só para esse amigo, mas para algumas outras pessoas que às vezes confundem. Eu ainda estava lendo, e me corrija se eu captei diferente a mensagem: socialismo não é uma filosofia de doutrina e programa fixos. Seus ramos defendem um certo grau de intervencionismo social e racionalização econômica, geralmente sob a forma de planejamento econômico, às vezes opostos entre si, como o socialismo de Estado e o socialismo libertário. Uma característica da divisão do movimento social está entre os reformistas e os chamados socialistas democráticos, e os revolucionários sobre como uma economia é estabelecida. Uns defendem a nacionalização completa, distribuição e preço, né? Outros defendem o controle total do Estado. Isso foi uma leitura que eu fiz durante uma meia hora que eu estava tendo um tempo, e eu resolvi ler esse assunto e peguei. Acho que a ideia central do que eu li era isso. E aí, para poder até mesmo entender melhor essa questão do socialismo e do comunismo, que as pessoas atrelam praticamente um ao outro. Como é que o senhor se coloca dentro desta filosofia aqui do social que nós acabamos de discorrer? Scarino, a gente precisa, antes de entrar nessa questão conceitual, nós precisamos nos posicionar no tempo. Importantíssimo nós nos posicionarmos no tempo. O socialismo, se nós vamos pensar o socialismo em início do século passado, tu há de convir que a sociedade no início do século passado era completamente diferente da sociedade de hoje. A convivência social, os meios de produção, o acesso ao resultado da produção, tudo isso era completamente diferente. Nós víamos, no início do século passado,
o trabalho infantil como uma regra. Crianças trabalhando 12 horas por dia. Nós víamos a figura da mulher inferiorizada em relação à figura do homem, o que ainda tem alguns resquícios hoje, mas é quase que nada se tu comparar a 100 e poucos anos atrás. E essa situação da mulher tendo um salário infinitamente inferior ao do homem, a própria figura do trabalho masculino adulto era um trabalho embrutecido, um trabalho pouco remunerado, um trabalho explorado. Isso tudo, sem dúvida alguma, para os dias de hoje, mudou muito. Ainda existe a desigualdade? Existe. Ainda existe aquele trabalho que é, digamos assim, injusto? Existe. Ainda existe a exploração do trabalho infantil, a desigualdade do trabalho da mulher? Existe. Mas muita coisa está hoje devidamente com previsão legal. Proibição do trabalho infantil através do ECA, através das leis que estabelecem as proibições da exploração do trabalho infantil. O esforço que se faz para deixar igualitário o trabalho da mulher, e já está se conseguindo muito isso, e se tu observar especialmente nos concursos públicos, nas áreas do serviço público, que é acessada através do serviço público, em que o que vale e o que é medido é o conhecimento da pessoa, e que resta muito pouco espaço para tu distinguir o sexo de masculino ou feminino, a mulher já está superando o homem em questão a vagas. Já existe um estudo que diz que já existem mais juízas mulheres do que juízes homens no judiciário. Ministério Público, a mesma coisa. Defensoria Pública, a mesma coisa. E eu estou me referindo a esses itens porque são da minha área do direito. Então quer dizer que, para nós falarmos em socialismo, comunismo, capitalismo, neocapitalismo, nós precisamos avançar um pouco no tempo e pegar os conceitos da época, mas atualizá-los. Precisamos, sem dúvida nenhuma, atualizar os conceitos para o momento atual. A gente sabe que essa questão conceitual antiga em relação a capitalismo e em relação a socialismo era muito forte naquele espaço em que dizia que o capitalismo ele era individualizado e que priorizava uma elite única e reduzida, e que o produto era privado, enquanto que o socialismo queria fortalecer o Estado, fazer com que o Estado dominasse o produto, a produção, os meios de produção, e que isso levasse então aqueles que estavam submetidos a esse regime a serem supridos em suas necessidades pelo próprio Estado. Mas aí vem aquela crítica, e a crítica, óbvio, que existe para os dois sistemas, né? Tanto para o capitalismo quanto para o socialismo, que no capitalismo priorizava muito a produção, os bens, né? O ter e não o ser. Em detrimento. Enquanto que o socialismo era a crítica era mais no sentido de que estávamos apenas trocando os papéis, os atores no papel superior. Porque se tirava o privado, mas continuava aquela casta superior em relação à produção dos bens pelo Estado. E que aquele que se submetia a essa situação acabava passando pelas mesmas vicissitudes que passava antes. Enfim, isso tudo evoluiu muito. E hoje o trabalho do socialismo é mais voltado para o solidarismo do que propriamente para o socialismo no conceito que existia antes. O que se busca hoje não é exterminar o capital, não se busca isso, não é fortalecer demasiadamente o Estado, também não é por aí. Eu acho que hoje o que se trabalha é pelo equilíbrio, e o equilíbrio vem a convergir no solidarismo. O que o solidarismo estabelece? Não é necessário, e muito pelo contrário, extinguir a exploração do capital, desde que o capital seja explorado de uma forma igualitária, sem abusos. E hoje ainda se luta nessa questão do capital exclusivamente contra o quê? Contra as multinacionais exploradoras, contra a exploração do rentismo, do dinheiro, do capital, através de juros, que isso, na verdade, tira muito da população e centraliza resultado em muitos poucos. Então esse é um trabalho hoje que o socialismo faz em relação à crítica ao capital, basicamente fundamentada nisso.
Mas nós também continuamos trabalhando muito forte esse viés das políticas sociais, das políticas para as pessoas, direcionar então às pessoas o nosso esforço físico, o nosso esforço intelectual, o nosso desejo, o nosso ânimo de mudança na sociedade. Para quê? Para desviar um pouco o foco do capital e tentar focar as pessoas, o ser e não o ter. Olha, eu gostaria de ter, meu diretor Emerson, mais umas 2 horas para nós explorar, porque isso é interessante, né? Há alguém que possa contar, mas vem cá, o Oscarino levou o vereador Chico lá para nos dar uma aula, mas é interessante, é importante. As pessoas também têm que entenderem o posicionamento do ideário político daquelas pessoas que nós aqui trazemos, e para evitar essas confusões. E é importante sempre esclarecer e informar a respeito, inclusive, da questão das bandeiras políticas, porque, afinal de contas, o senhor é um ser político, ingressa no partido político, exerceu atividade e, com certeza, vai continuar continuando esse trabalho, que eu quero cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que o senhor exerce na Câmara de Vereadores como vereador. Eu posso me dizer que eu me considero um testemunha com capacidade de atribuir esse conceito de excelente vereador. Vereador Chico, vamos voltar aqui agora. Obrigado, desculpa lhe conduzir, talvez para um caminho que o senhor não estava querendo, ou não tinha intenção de discorrer, mas foi importante. Numa outra oportunidade nós vamos falar mais sobre isso. Isso sem dúvida sempre é bom. Nos dá a oportunidade de conversar por muito tempo. Exatamente. Opa, se dá. Mas vamos ao seu trabalho como vereador, né? Como vereador. O senhor antes nos comentou que antes de ser vereador já tinha sido secretário de governo. Rapidamente, diferença básica entre o secretário municipal, o executivo e o exercício da vereança, poder legislativo. Oscarino, eu tive essa grata satisfação de ter essa passagem pelo executivo. Qual é a secretaria que o senhor teve respondendo? A Escoplan, Secretaria de Coordenação e Planejamento. E tu sabes que foi uma experiência muito gratificante. Gratificante porque tu conhece as entranhas da administração pública. Tu conhece os problemas da administração pública, tu acaba conhecendo as dificuldades até mesmo que o gestor enfrenta na administração pública. Basicamente, a escassez de recursos, como sempre. Mas nós, na secretaria da qual eu estive à frente por quase 2 anos, na nossa secretaria nós trabalhávamos muito com projeto de obras públicas, fiscalização de obras públicas e fiscalização de obras particulares. E nós tínhamos lá uma equipe brilhante, que é uma equipe que eu acho que na sua grande maioria se mantém. Hoje na GEPLAN, que mudou o nome com o advento da nova administração, mudou o nome, mas a equipe básica continua sempre a mesma. Excelentes profissionais de alto gabarito e que trabalham e que se doam muito para a administração, especialmente em momentos nevrálgicos e de grande necessidade. Por que eu digo momentos nevrálgicos e de grande necessidade? Porque eu me recordo que quando nós estávamos trabalhando, e isso estava mais a cargo da ISMAL, Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Da ISMAL, do que propriamente da Escoplan. Mas a Escoplan dava um suporte técnico para a ISMAL, que era quando estávamos trabalhando os projetos da pavimentação da Zona Leste, que eram todos os bairros aqui da Zona Leste. Claro que quando virou o governo acabou se restringindo aqui ao bairro Dois Irmãos por uma questão de opção do prefeito Divaldo Lara, essas questões dele lá, mas na época em que nós trabalhamos, o projeto que foi levado a Brasília era de toda a Zona Leste. E o interessante é que a nossa equipe da Escoplan trabalhou por cerca de 15 dias, com o pessoal trabalhando, virando cerca de 15 horas de trabalho diário. Para quê? Para conseguir concluir os projetos, porque tinha prazo para levar a Brasília. E o pessoal conseguia. No momento em que necessitava o empenho, o trabalho, a dedicação, 15 horas de trabalho por dia, eles vinham e correspondiam. E os projetos foram concluídos e chegaram em Brasília e foram aprovados. Então, foi para mim muito gratificante essa passagem, não só por conhecer a administração pública, não só por ter essa visão interna da administração pública municipal, mas por conhecer pessoas, por fazer amizades. Isso foi para mim fundamental, foi sem dúvida alguma
uma passagem assim muito enriquecedora no que diz respeito à relação humana dentro da administração pública municipal. Aí vem a oportunidade de conhecer o legislativo. E ao momento de conhecer o legislativo, tu passa por aquela situação em que o parlamento é um local com pontos de vista muito divergentes. É natural num parlamento em que tem muitos partidos, em que tem situação e oposição, de tu te deparar com pontos de vista muito diferentes. E ali a divergência, havia convergência, havia divergência, havia, enfim, discussões saudáveis no que diz respeito a determinados projetos, a determinados programas de governo, enfim, situações que chegavam para a análise do legislativo. E eu percebi que era um terreno tanto quanto espinhoso de caminhar, né? Como caminhar de pé descalço na roseta, para quem não está acostumado. E a coisa era um tanto quanto delicada, que precisava algumas precauções, que não dava para estar de sangue doce, como se diz, e que o ambiente requeria e exigia muita precaução, né? Quase que uma retranca. Mas lá nós conseguimos, enfim, nos posicionarmos. Nós iniciamos no Legislativo, em 2017, o PSB iniciou esse mandato. Era da base do governo. Na base do governo, era exatamente o que eu ia dizer, iniciou na base do governo. E nós estávamos ali para contribuir. E na condição de membro do PSB, obviamente que eu tinha que respeitar a posição do grupo todo, do partido, e estávamos na base do governo. E, inclusive, fui colocado, até mesmo sem me consultar, como vice-líder do governo, num determinado momento, lá no início do ano de 2017. E nós, naquele ímpeto de ajudar, começamos a trabalhar projetos, apresentava alguns projetos, aprovar alguns projetos, inclusive, que nunca foram cumpridos pelo governo, mas tudo bem. A nossa parte nós fizemos e a lei existe para alguns projetos, que até inclusive eu relacionei para dividir contigo aqui. Nesse momento nós começamos a acompanhar alguns problemas com a administração pública municipal. E o primeiro desses problemas foi aquela série de renovações daquele contrato com a coleta de resíduos sólidos, dos contratos do lixo, que acabaram resultando naquela operação do GAECO, acabaram resultando naqueles processos cíveis e criminais contra o prefeito Divaldo Lara e contra outros tantos membros da administração pública lá, inclusive com o afastamento de 2 secretários, na época, o do meio ambiente e o da fazenda. Isso já gerou um grande desconforto, porque nós já vínhamos apontando essas irregularidades e nós já vínhamos pedindo para que essas coisas fossem sanadas o mais rápido possível. E não eram sanadas, e muito pelo contrário, eram repetidas. E esse desconforto, Oscarino, eu não tinha como comungar de continuar compartilhando aquele ambiente e compartilhando aquelas ideias. E eu apresentava esse meu desconforto para os meus correligionários, para os meus companheiros de partido, alguns inclusive que ocupavam espaços no governo municipal, e eu dizia, eu não tenho como estar num parlamento, e lá me colocaram por me conhecerem, os poucos que acreditaram na minha palavra e que confiaram em mim e depositaram o voto na urna com o meu número, esses poucos eu não posso decepcioná-los, eles esperam mais de mim. Não que eu seja grande coisa, não é isso aí, mas a expectativa que eu gerei é grande. E eu não posso, de forma alguma, me submeter a estar enxergando algumas situações e eu fazer vista grossa, como se diz. E ali eu comecei a me posicionar de uma forma um pouco mais dura em relação às ações do governo, e até que, num determinado momento, em 2018, início de 2019, eu apontava a situação de que eu não era oposição, eu tinha posição. Eu não era nem situação, nem oposição. Eu dizia que eu tinha posição. E a minha posição era aquela. Eu não podia comungar com tudo aquilo que vinha acontecendo e ficar quieto, achar que estava normal. Não. Daí chegou um determinado momento que a coisa evoluiu de uma certa forma, o desgaste em relação à nossa pessoa e em relação ao governo estava tão grande, tão avançado, que chegou um ponto que não tinha mais como fugir desta posição de oposição. E foi quando nós migramos da situação para a oposição de uma forma definitiva.
partido em si teve algumas dificuldades, porque alguns membros do partido faziam parte do governo, e esses membros do partido acabaram optando por sair do partido e manter a sua posição dentro do governo municipal. E é uma escolha que todos nós respeitamos, cada um sabe o seu caminho, cada um sabe o que já caminhou e o que pretende caminhar. E obviamente que nós respeitamos isso, não há dúvida nenhuma. Simplesmente eu coloquei o meu posicionamento. E em determinados momentos eu inclusive até me limitei, e eu até não aceitava esta posição, mas eu me limitava em respeito àqueles companheiros que estavam no governo. Mas chegou um ponto que se tornou insustentável a permanência do nosso nome apoiando o governo, e acabou que, paulatinamente, Oscarino, o PSB acabou sendo um partido de oposição. E, sem dúvida alguma, eu me sinto hoje contribuindo muito mais com a população e com aqueles que dedicaram um voto para mim. Eu me sinto contribuindo mais, porque aí eu faço aquilo que tu dizia. Eu estou hoje legislando, tentando legislar e fiscalizando. Efetivamente fiscalizando. Porque fingir que fiscaliza é uma coisa, efetivamente fiscalizar é outra. E veja bem, a fiscalização ela pode acontecer da seguinte maneira: tu vai, tu observa, tu busca, tu investiga e tu descobre que está correto. Perfeito, não tem mais o que fazer. Tu fiscalizou e está correto, está fiscalizado. Tu vai, tu investiga e tu descobre que alguma coisa não está correta. Bom, o teu papel na condição de vereador é fazer a solicitação em tribuna ou mesmo por requerimento que aquela irregularidade seja sanada. No momento em que a irregularidade não é sanada, Oscarino, só te resta um outro caminho. Ou tu pessoalmente utiliza os meios judiciais, ou tu faz através do Ministério Público. O senhor utilizou esse mecanismo de buscar a informação ou o Ministério Público no seu papel de fiscalizador? Sem dúvida, sem dúvida. Inúmeros pedidos de apuração de irregularidade, e aí o prefeito utiliza como o denuncismo. Não é denuncismo. Eu não posso ficar calado frente a uma possível irregularidade em tese que eu estou enxergando. Então, se eu não tenho meios, e infelizmente, mesmo na condição de vereador, em razão da situação de que o governo é muito pouco transparente no que diz respeito a prestar informações, me resta me socorrer no Ministério Público. E eu passo, como se diz no jargão popular, eu passo a bola ao Ministério Público, dou os elementos que eu tenho da suspeita de irregularidade, e que bom que o Ministério Público vá lá, através dos meios que ele tem, e descubra que que não existia efetivamente aquela irregularidade, que não procedia aquela informação. Ótimo, ótimo. Mas quando procede, o Ministério Público vem e age. E faz valer o seu papel de Ministério Público, e isso me contempla. Me contempla porque eu não quero irregularidade dentro da Prefeitura Municipal. Eu acho que é muito simples de fazer a coisa correta. E a questão toda da irregularidade na administração pública municipal, ela tem dois vieses, duas situações. Primeiro é que a irregularidade acontece, ela é apontada e é sanada na própria administração pública. E a outra é quando ela acontece, é apontada e continua. E aí só resta um caminho. Mas isso é uma situação que faz parte das atribuições. Isso é inerente da minha obrigação como vereador agir desta forma. Não é porque seja o governo A ou o governo B, e isso inclusive, Oscarino, eu na minha última fala na tribuna, na Câmara de Vereadores, eu inclusive falei e disse que enquanto vereador a mim não faz diferença alguma quem é o governo que está lá. Porque eu, na condição de vereador, não quero saber se a situação, se é a direita, se é a esquerda. Para mim não faz diferença que partido esteja na cabeça da administração pública. Se tiver alguma coisa errada e eu for vereador, se porventura for o meu partido que estiver na cabeça da administração pública municipal, eu vou chegar e vou dizer, olha, tem que mudar isso aqui porque está errado.
E se o meu partido entender de manter o erro, a minha fiscalização vai ser a mesma que é hoje. Eu sou muito tranquilo e cristalino em relação a isso. E eu tenho convicção que eu vou ter a oportunidade de provar logo, logo. Vereador Chico, a gente já faz algum tempo que gravita no meio político. Eu comecei a conhecer, a viver no meio político, ainda quando eu adolescente, na casa do meu pai de criação. Ele era uma grande liderança política comunitária lá nas Palmas e era visitado seguidamente por grandes próceres políticos, né, que vinham de Porto Alegre, coisa e tal, na região. Vários deputados e até secretários de governo estiveram lá e tudo para não passar do anonimato. Meu pai de criação era assim. E eu aprendi a gostar de política. E quando eu ingressei na política, foi por acidente, né? Eu entro para a Câmara de Vereadores e eu me deparei com uma situação que logo eu vislumbrei como absolutamente necessária e indispensável para a atividade parlamentar. A atividade parlamentar verdadeira, na acepção da palavra, né? Que era não ter a preocupação de simplesmente dar tapinha nas costas, né, do seu líder político. Eu adotava um procedimento de conversar. Quando eu enxergava, achava que ia dar algum problema, eu ia conversar. Eu lembro bem que muitas vezes eu era divertido, eu era líder da bancada e eu era divertido pelo líder da oposição. Olha, vai estar acontecendo tal coisa. E eu vou investigar. E eu ia direto no prefeito e falava com ele. Ele chamava o secretário. Coisas triviais, irregularidades que poderiam causar um problema mais sério. E muitas vezes a gente equacionou o problema e eu dava a resposta lá para o líder. Olha aqui, ó, isso aqui não vai acontecer mais. Isso aqui foi mal encaminhado, foi um equívoco do secretário da A, B, C, D. Então, porque eu entendia que essa era a forma que eu tinha. Eu era líder da bancada, mas eu não poderia simplesmente me calar, porque eu acho que faz parte da atividade do vereador, seja exatamente isso, oposição ou situação. E que bom quando o gestor, né, ele procura verificar se é verdade aquilo que está sendo levado adiante, né? Está levado até a presença dele, porque aí é a forma que ele tem de errar. Todo mundo erra, né, vereador? Erra. Agora, quando é advertido do erro e persiste no erro, aí já passa a ser uma outra questão. Eu aprecio muito essa forma de trabalhar, mas não é a minha opinião que vai mudar absolutamente nada. O senhor é detentor do mandato e o senhor faz muito bem o seu papel. O senhor tem tempo ainda para discorrer sobre esse assunto que o senhor estava abordando, ou então nós adentraríamos exatamente na questão além desse importante papel que o senhor exercita, que é da fiscalização do Poder Executivo, tem outras ações que o senhor desenvolveu como legislador da Câmara de Vereadores. O senhor fez parte de comissões, o senhor participou de debates, o senhor participou apresentando sugestões e também projetos. Se o senhor quiser, o senhor pode discorrer sobre isso. Sabe que nesse tópico que nós estávamos conversando agora há pouco a respeito da fiscalização propriamente dita, a gente às vezes se depara, Oscarino, com atitudes muito rasteiras, muito rasas por parte de alguns admiradores ou colaboradores da gestão pública, cargos comissionados, enfim, todo tipo de sorte que tu pode imaginar do serviço público. E as que mais me ressentiram foi quando o governo, por regra, tem o péssimo hábito de mandar os projetos, especialmente em sessões extraordinárias, na última hora. Às vezes projetos complexos. E que nós, vereadores, alguns nem olham. Alguns, foi o governo que mandou, acatam e não são curiosos, pelo menos, de saber do que se trata, infelizmente. Mas nós temos essa obrigação de saber o que é que vamos votar, de saber do que trata aquela proposta legislativa mandada pelo Executivo. E não raras vezes nos socorremos até de algo previsto, de um dispositivo previsto no nosso regimento interno, que é o pedido de vistas. Eu quero pedir vistas desse projeto para eu poder ler ele com mais calma. Esse projeto chegou ontem aqui, nos entregaram cópia hoje e eu vou votar? Não, eu preciso conhecer melhor da matéria. Eu preciso saber do que eu estou votando. E num determinado momento se estava
votando a contratação de servidores temporários para algumas secretarias. Secretaria da Educação, Secretaria de Assistência Social, enfim. E naquele momento eu digo assim, não, eu vou pedir vistas porque eu quero estudar isso aqui com mais calma. Nós não estamos em período de fazer esse tipo de contratação, o funcionalismo está sem aumento já há tanto tempo, na época o Vale Alimentação também não tinha sido corrigido, tem muita coisa para se analisar antes de se fazer esse tipo de contratação temporária, tem concurso para ser feito, que na época não tinha sido feito ainda, e aí então eu pedi vistas e acabou que, orquestrado pelo próprio governo, os CCs que capitaneavam aquelas coordenadorias, que capitaneavam aquelas secretarias, arregimentaram os possíveis futuros contratados naquela contratação temporária e encheram as galerias da Câmara de Vereadores. E lá gritavam, por exemplo, que na época se pensava em fazer contratação de professor, com possibilidade de fazer concurso, queriam fazer contratação temporária. Pessoas para trabalhar na assistência social, na Secretaria de Assistência Social. E aí, como eu pedi vistas para olhar melhor a matéria, lá dentro das galerias diziam que eu era misógino, diziam que eu era contra as crianças, diziam que eu era contra os idosos, de uma forma rasteira e baixa. E isso me deixou muito revoltado. Revoltado com o sistema. Revoltado com a forma que o governo estava orquestrando aquilo ali e que a população muitas vezes não se dá conta e não enxerga o que efetivamente está acontecendo. Aliás, coisa que se repetiu agora recentemente com a vereadora Beatriz Souza. Tem um projeto que está tramitando na casa, um projeto flagrantemente inconstitucional. Para tu ter uma ideia, tu que entende desta matéria, gerando atribuição para a secretaria, o que não pode. Estabelecendo despesa para a secretaria, sequer sem impacto financeiro anexado ao projeto. E eu, por óbvio, não relatei o projeto, mas em discussão coloquei para os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça que aquele projeto era flagrantemente inconstitucional. Mas que se não estavam acreditando na minha palavra, que pedissem um parecer jurídico para o procurador da casa, que iria nos dar um parecer e nós iríamos com tranquilidade votar. Os demais membros da comissão entenderam que não era para pedir parecer jurídico. E, para minha surpresa, aliás, não foi surpresa não, eu já esperava que isso acontecesse, mas para o meu horror, o projeto teve o voto do relator dizendo que o projeto era constitucional e que deveria tramitar normalmente. Meu voto é óbvio que, por ser conhecedor e sabedor daquela matéria flagrantemente inconstitucional, não teria dúvida alguma. Se tivesse dúvida, tudo bem, mas não teria dúvida alguma da inconstitucionalidade dela. Votei contra. Mas foi aprovado na CCJ. E aí, na CFO, como não tinha impacto financeiro, na Comissão de Finanças, a vereadora Beatriz, mas se não tem impacto financeiro, nós vamos ter que olhar melhor isso aqui, pediu vistas do projeto. E sabe o que aconteceu? As redes sociais agora, orquestrado pelo governo, como era aquela função de um projeto vinculado à CEGEL, já estão nos grupos de WhatsApp, naquele e-mail todo da CEGEL, o mesmo expediente utilizado comigo no passado. Dizendo, olha aí, a vereadora Beatriz, que apoia o determinado candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, é contra nós, não quer o projeto. Olha a forma vil e rasteira como o governo continua utilizando esse tipo de subterfúgio para fazer pressão para passar os seus projetos. E isso, Oscarino, é o que eu não vou nunca compactuar. E eu costumo dizer lá dentro da Câmara de Vereadores para os meus colegas assim, eu morro de pé, mas não vivo ajoelhado. Esse tipo de coisa comigo não. Essas situações que eu coloquei para ti agora, mais para ilustrar, às vezes, o que nos dá mais gás, o que nos dá mais vontade, mais gana, como se diz, de continuar trabalhando. Tu sabe que eu tenho inúmeros projetos que foram aprovados na Câmara de Vereadores, inúmeros que viraram lei. Alguns deles muito ligados à área da transparência na administração pública.
Só que eles não são cumpridos. A lei existe e o administrador público não a cumpre. Nós tínhamos um projeto que virou lei, que era para dar transparência na lista de espera das escolas municipais. Se existe pouca vaga, eu quero saber, eu na fila, qual é a minha colocação. Não funcionou. Eu entrei com um projeto que virou lei a respeito da fila nos exames, para estabelecer a fila nos exames, os exames que são fornecidos pelo SUS, enfim, pela saúde pública. Eu preciso fazer um determinado exame e eu estou na fila esperando. Mas eu quero saber qual é a minha colocação na fila. E a coisa é muito óbvia, eu não quero que ninguém fure a fila e entre no meu lugar, ou na minha frente. Eu estou esperando, tem a mesma necessidade, tem o mesmo problema de saúde. Não funciona. Eu entrei com um projeto para dar transparência à saúde pública municipal também, no sentido de dizer aonde tem os medicamentos, em quais as farmácias, em quais que está faltando, para mim não perder tempo de ir naquela e já ir na outra. Às vezes uma pessoa idosa com problema de locomoção, que precisa buscar um determinado remédio num local, acaba indo naquele local, aí acaba indo no outro, fazendo uma peregrinação para achar um local que tenha, dentro da administração pública municipal. Este mesmo projeto dizendo aonde eram os atendimentos, os horários dos atendimentos, onde estavam os médicos e quais eram suas especialidades para os atendimentos das pessoas, também não funcionou. Infelizmente, dizem que isso tem no site da prefeitura, que é só ligar para saber. A questão toda não é essa, a questão toda é fomentar a transparência e a informação. É ser intenso esse compartilhar da informação, esse serviço competente às pessoas, da administração pública para as pessoas. Mas são coisas que infelizmente a gente não vê, não tem a perspicácia, a percepção por parte da administração pública de fornecer esse serviço. De observar que fazendo isso, prestando esse serviço da forma como ele tem que ser prestado, qualifica a própria administração pública. Isso aí tem alguma coisa a ver com o fato do senhor ser de oposição? Não. Aí que está o detalhe. Esses projetos, principalmente esses da área da transparência, foram aprovados quando eu fazia parte do governo em 2017. A questão toda é a dificuldade em ser transparente. Só isso. Dificuldade em ser transparente. Isso nos preocupa muito. Nós também fizemos um projeto de lei em que nós queríamos que as crianças, os jovens do ensino público municipal, tivessem acesso a noções básicas de direito, mas principalmente ética e cidadania. Isso é importante. Eu sou do tempo, quando eu te falei que eu estudava na Escola São Judas, ali do lado da igreja, de cantar hino e, enfim, aquela função toda, de usar o tapapozinho branco com a gravatinha azul. Educação moral e cívica. Educação moral. Isso não me caiu nunca nenhum pedaço, muito antes, pelo contrário, acho que contribui muito para a minha formação moral e de caráter. E eu acho que transmitir para as crianças, seja de que idade for, pontos específicos relacionados à ética e cidadania, só enriquece o ser humano. E aí, isso eu até hoje não vi, se fizeram, não me comunicaram nada. Eu, como autor da lei, não tive acesso a absolutamente nada nesse sentido. São situações que, obviamente, nos preocupam muito. Nós tivemos também leis aprovadas, Oscarino, relacionadas à humanização do atendimento na área da saúde. Tu sabe que a pessoa, quando chega para ser atendido num postinho, ou na UPA, ou enfim, num posto desses centralizados que eles criaram aí, a pessoa chega fragilizada. Ela está doente. E aquele que acompanha o doente ainda chega mais tenso em razão da doença daquele que tá um pai, um filho, uma mãe, enfim. E o que se pedia era exatamente esta humanização. É 50% do êxito do atendimento e da cura do paciente, a forma como ele é recebido, a forma como ele é acolhido. Claro, né, Oscarino, que isso eu não posso dizer aqui, nem faria uma barbaridade dessas de dizer que o serviço de saúde pública do nosso município trata todo mundo mal. Não é isso. Muito antes, pelo contrário. A regra é serem bem tratados. A questão do nosso projeto de humanização que foi aprovado e virou lei era que não existisse a exceção.
é que a regra fosse regra mesmo e que efetivamente todos fossem muito bem acolhidos quando chegam para tratamento, que a pessoa se sentisse acolhida pelo profissional que o recebe, desde o recepcionista até o médico que vai lhe tratar. E a gente vê que não teve muito ênfase, não teve repercussão esse nosso projeto, não se buscou efetivamente realizar ele. Se trabalhou muito também na questão da violência obstétrica. Tem um projeto de lei, virou lei, a respeito da violência obstétrica, a respeito de que fosse as políticas públicas nacionais que trabalham muito a questão da violência obstétrica serem difundidas no nosso município, ter cartilha para parturiente e para gestante em relação aos seus direitos, ao fato dela ter o direito ao seu acompanhante ali, o acompanhante ser respeitado naquele momento em que a pessoa está ali, naquela situação tão vulnerável, no caso da mulher gestante e parturiente no momento do parto ali. Tudo são questões. Aliás, recentemente deu um problema grandíssimo a respeito de uma situação dessas de violência obstétrica. Enfim. Mas sobre essas ideias, essas projeções de mudar o perfil de atendimento, seja nessa ou naquela outra área, isso necessita de que tipo de investimento? Oscar, isso necessita de treinamento. Colocar para o servidor público a importância da inversão dos papéis. Básico. Isso parece ser até uma coisa tão natural, tão óbvia. Dinheiro muito pouco. Oscarino, tu é um servidor público recepcionista de um posto de saúde. Oscarino, vem cá, vamos conversar. Quando chegar alguém ali para ser atendido, tu sempre te coloca no lugar daquela pessoa. O que ela pode estar sentindo? Sabe lá quanto tempo ela está com dor? Sabe lá se ela não passou a noite inteira padecendo de alguma moléstia, alguma dor, algum desconforto, não conseguiu nem sequer dormir direito, e ela chegou agora e tu é a pessoa que ela espera que resolva o teu problema e que encaminhe ela. Esse é o posicionamento que um recepcionista, eu estou assim no início da fila, que o recepcionista tem que ter. Isso é uma questão de empatia, de tu te colocar no lugar da outra pessoa para saber que tipo de coisa ela precisa e ela quer. E tu corresponder àquilo, por mais que te custe, por mais que aquela pessoa esteja revoltada, que ela chegue xingando a administração pública porque vocês não fazem nada aqui, porque isso aqui nada presta. Não, calma, sente, nós vamos resolver o seu problema, vou lhe passar para o médico, sabe? Esse tratamento de cordialidade que é obrigatório entre os seres humanos, né? Nós racionais. E o princípio básico disso tudo aí é a educação. Princípio básico, a educação, sem dúvida. E a colocação, aquela empatia de tu te colocar no lugar do outro. Fundamental. Me parece que é uma questão tão básica, tão simples, e que nós, enfim, nessa questão que eu te digo da humanização do atendimento, me parece que ela peca, mas eu quero deixar bem claro, Oscarino, que isso é uma exceção. É uma exceção, mas é essa exceção que não pode acontecer. É essa exceção que não deve ocorrer. Vereador Chico, o outro dia nós tivemos aqui, nós estamos nos encaminhando para o final, meu diretor. Nós estávamos aqui conversando com o presidente do Cindy Lojas, e uma questão que foi colocada aqui foi com relação, e ele fez a reclamação com relação ao custo que passavam os empresários, não só com federal, de tributos, não só federal como estadual, como também municipal, e ele mencionou a questão da iluminação pública. Eu fui fazer um levantamento, e isso eu ainda vou colocar numa outra ocasião com alguém do governo. Nós deparamos com a seguinte situação: contribuição de iluminação pública. Começa com R$ 6,50 e acaba com R$ 188, sendo que ela vai num crescente de 51 a 150, de 151 a 250 quilowatts, de 251 a 400, de 401 a 550, e assim vai. A penúltima escala é de 651 quilowatts a 800 quilowatts, é R$ 47. Pois pula. Aí acima de 801 quilowatts, 1 quilowatts a mais, de 47 vai para 188. Isso é uma legislação. E com a qual votamos contra.
E essa questão, eu vou colocar para todos os que forem candidatos a vereadores ou não, sobre a possibilidade de examinar isso aqui. A mesma coisa acontece com o IPTU. Né? Nós estamos aqui na São Judas Tadeu. Ali passa o asfalto. Aqui, na volta da TV Solidariedade, não passa o asfalto. A casa que fica ali e a casa que fica aqui tem a mesma dimensão, praticamente o mesmo acabamento. Né? E por isso mesmo o valor venal é o mesmo. E você sabe que o IPTU é pelo valor venal, mas também se leva em conta os serviços que são prestados. Ali tem calçamento, aqui não tem. E o IPTU é igual. Me parece que isso aqui é uma injustiça tributária com relação ao IPTU que acontece na nossa cidade. Não é de agora, é de muito tempo. Mas esse assunto que apenas eu vou colocar para o senhor, porque nós estamos chegando no finalzinho, e aí não vai dar para nós discorrer sobre isso, mas para que o vereador possa pensar num futuro bem próximo, modificar essa legislação. Eu sei que o vereador tem uma limitação para isso. Se tu me permite, eu vou sacrificar a minha despedida e eu quero falar sobre esse tema, rapidamente. Sim. Essa questão ela é muito injusta, porque no momento que tu estabelece escalas, e o pior da injustiça das escalas é lá na última, porque ela passa de um valor relativamente não muito alto, que é R$45, se eu não estou enganado. 47. R$47, e ela pula para 188. 1 kW custa 80 centavos. 1 kW custa 80 centavos. Então, se tu, imaginamos assim, 47 kW é em torno de R$40. Vamos fazer uma conta grossa, porque eu não sou muito bom de matemática. 47 kW seria R$40, perfeito? 188 kW, acima de 47, R$1 acima de 47 kW, que seria R$40,50, muda de R$47 para 188. Isso não é justo. Isso não existe a proporcionalidade da contribuição em relação a um e outro. E pior do que isso, eu entrei com um projeto recentemente, que ele vai ser analisado ainda pela Casa Legislativa, que a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, Oscarino, é cobrada inclusive sobre a energia que tu produz com os teus painéis fotovoltaicos ali de energia solar. O que é injusto, porque se eu investir e se eu estou produzindo energia, eu não posso pagar a contribuição de iluminação pública sobre uma energia que eu produzo. E isso vai ser discutido pela Casa com um projeto que nós entramos recentemente. E para concluir, eu entrei novamente com o projeto das diárias. Porque para mim, isso é a maior injustiça que existe com o dinheiro público. É o camarada ir viajar com R$500 no bolso, gastar 200 e ficar com os 300 para ele desviar para outras coisas. Desviar, que eu digo no sentido de que não é para custear a sua viagem. E o senhor já tinha trabalhado nessa matéria? Já, e infelizmente os meus colegas vereadores não foram sensíveis ao que eu entendo que seja correto e acabaram por derrubando o meu projeto. E eu entrei novamente, e mais este ano, agora de 2020, nós vamos lutar pela aprovação dele. Porque eu acho que tu continua tendo o direito de viajar, tu continua tendo o direito de ter as tuas despesas custeadas pelo poder público se tu estás viajando em prol do poder público, mas as tuas despesas se limitam àquilo que efetivamente tu gastou. Sim, se diária é verba indenizatória. Se tu for viajar e gastar R$200, tu vai ser ressarcido com R$200. Detalhe importante, se tu for viajar e gastar 1.000, tem limite. Também não é assim. Tu tem um limitador e esse limitador se equivale ao que é o limite ao que é o valor da diária hoje. Mas se porventura tu viajou e tu não gastou aquele valor, tem que devolver o resto. Eu me parece que assim, tu lembra quando nós era guri que ia na venda, traz o troco? Traz o troco. É mais ou menos por aí. Esse é o raciocínio. E nós vamos trabalhar mais uma vez esse tema agora, neste ano 2020. E eu quero deixar registrado que eu fiz inúmeras viagens, trouxe recursos para o município de Bagé através de verba de emenda parlamentar para o município de Bagé e eu nunca usei R$1 de diária. Eu acho que é obrigação minha. Vereador Chico, eu sei que o senhor teria muito mais assuntos para abordar. Me perdoe, eu acho que eu lhe prejudiquei na sua apresentação dos seus projetos em função daquela conversa inicial, mas que me parece que foi enriquecedora. Foi. Eu quero dizer ao senhor... uma pergunta final. O senhor é pré-candidato a prefeito ou a vereador? Eu sou pré-candidato a vereador. A vereador. Sem dúvida. Pré-candidato a vereador. Gostei, acho que tenho muito mais a fazer.
Muito bem. Vereador, muito obrigado. Então, eu gostaria, efetivamente, de aproveitá-lo melhor, porque é enriquecedor os seus conhecimentos, o seu trabalho. Tem quem não goste, tem quem goste, mas essa é a democracia. Sem dúvida. Né? Se não for assim, então eu não sei mais o que é ser democrata. Muito obrigado pela sua presença aqui. Os estúdios da TV Liberdade ficam sempre à disposição do amigo. Oscar, para mim foi uma honra, foi muito prazeroso, como te disse, cheguei praticamente em casa e agora estou ainda mais em casa depois dessa prazerosa conversa que tivemos. Acho que, sem dúvida alguma, nós temos outros encontros marcados para o futuro e eu estou à tua disposição, especialmente para o Jornal de Bagé, especialmente para a TV Liberdade. Muito obrigado, Chico. Nós encerramos, como sempre, a apresentação do jornal sempre com uma mensagem, para que as pessoas possam refletir, se entenderem assim, de refletirem. Você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquela pessoa que te merece. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo, hoje sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Posso colaborar? Pois não. Eu posso encerrar com uma também, que eu gosto muito. Diga. É um pensamento indígena norte-americano que diz o seguinte: o dia que os teus olhos voltarem para o mar e os teus ossos voltarem para a terra, tu vai descobrir que a terra não te pertencia, era tu que pertencia à terra. Muito bem. Muito obrigado, meu diretor. Desculpa, avançamos o espaço, mas foi oportuna a vinda aqui. Essa foi a TV Liberdade levando até você mais uma entrevista com o vereador Luiz Alberto Gonçalves Silva, o vereador Chico. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e Ele vai querer.